Sofia sempre viveu uma vida simples, trabalhando em uma cafeteria para ajudar nas contas de casa. Criada por sua tia, nunca soube nada sobre seus pais biológicos. Mas tudo muda quando um advogado aparece com uma revelação chocante. Ela era herdeira de uma das maiores fortunas do país. Seu avô, um magnata cruel, a procurava há anos, e agora queria vê-la antes de morrer. Confusa, Sofia relutava em aceitar aquela história absurda. Mas quando o advogado mostrou fotos e documentos, ela percebeu que era real. Sua tia, com lágrimas nos olhos, confirmou tudo. Seu verdadeiro nome era Sofia Monterrey. Seu coração disparou. Como sua vida poderia mudar tão drasticamente da noite para o dia? O testamento do avô tinha uma condição inusitada. Para receber a fortuna, Sofia deveria se casar dentro de um mês. O choque foi imediato. Como poderia se casar com alguém que nem conhecia? Mas recusar significava perder tudo. E mais uma surpresa a esperava. O homem escolhido já estava definido. Ela foi levada à mansão Monterrey, um lugar luxuoso que parecia um mundo à parte. Lá, conheceu Eduardo, um homem de olhar intenso e sorriso enigmático. Ele parecia saber coisas sobre ela que nem ela mesma lembrava. Você não se lembra de mim, não é? Ele sussurrou, deixando Sofia intrigada. Enquanto tentava entender tudo, Sofia sentia que alguém a observava de longe. Miguel, seu melhor amigo de infância, sempre esteve ao seu lado. Agora, ele parecia preocupado. Sofia, você não precisa fazer isso, disse, segurando sua mão. Mas seria possível desistir? Sofia e Eduardo foram apresentados oficialmente como noivos. Ele era charmoso, educado e misterioso, mas algo nele não parecia certo. Havia uma estranha familiaridade em seu olhar, como se compartilhassem um passado esquecido. Ele parecia conhecer seus gostos, seus medos. Mas como? Miguel insistia que Sofia deveria desconfiar. Você não acha estranho demais? Um homem que surge do nada e já está prometido a você. Ela tentava ignorá-lo, mas sua mente fervilhava de dúvidas. Por que Eduardo parecia tão interessado nela? Seria apenas pelo dinheiro ou algo mais? O tempo passava rápido, e o casamento se aproximava. Enquanto experimentava seu vestido, Sofia sentiu um nó na garganta. Sempre sonhou com o amor verdadeiro, mas agora parecia estar presa a um destino que não escolheu. Olhou seu reflexo no espelho e se perguntou: estava cometendo um erro? Certa noite, enquanto caminhava pelos corredores da mansão, escutou Eduardo conversando ao telefone. Sim, ela já está nas nossas mãos. Só precisamos que ela se case. Seu coração gelou. Ele estava tramando algo? O medo tomou conta dela. Mas antes que pudesse fugir, Eduardo apareceu na porta. Está tudo bem, Sofia. Ele sorriu, mas seus olhos estavam sombrios. Ela hesitou. Se corrasse, ele saberia que escutou. Engolindo o medo, sorriu de volta. Sim, só estou um pouco nervosa. Mas, por dentro, sentia que algo terrível estava prestes a acontecer. Sofia não conseguia dormir. As palavras de Eduardo ecoavam em sua mente. Ele estava planejando algo, e ela precisava descobrir o quê. Mas como escapar de um casamento que parecia cada vez mais inevitável? Quem estava por trás disso? Miguel insistia para que ela fugisse, mas como poderia abrir mão de uma verdade que passou a vida inteira sem saber? Seu avô estava à beira da morte, e talvez nunca mais tivesse a chance de conhecer sua verdadeira história. Mas será que valia a pena se arriscar tanto? No dia seguinte, Eduardo a levou para um jantar elegante. Tentava agir natural, mas o medo a consumia. Durante a conversa, ele mencionou detalhes sobre sua infância, coisas que ela não lembrava. Você tem certeza de que nunca se lembra de mim? Perguntou, apertando sua mão. Seu coração bateu mais forte. Um fragmento de memória veio à tona, uma criança segurando sua mão, prometendo protegê-la. Era ele? Sofia piscou, confusa. Como poderia ter esquecido algo assim? Eduardo percebeu sua reação e sorriu. Você vai se lembrar, no momento certo. Mas antes que pudesse perguntar mais, um garçom se aproximou discretamente e lhe entregou um bilhete. Se quiser saber a verdade, venha à estufa da mansão à meia-noite. Sofia sentiu um arrepio. Quem estaria tentando avisá-la? O relógio marcava 23h55 quando Sofia caminhou até a estufa da mansão. O lugar estava escuro e silencioso, apenas o som do vento soprava entre as folhas. Seu coração batia descompassado.
Quem teria mandado aquele bilhete? De repente, passos ecoaram atrás dela. Ela se virou rapidamente, pronta para fugir, mas uma voz familiar a paralisou. Sofia, precisamos conversar. Era Miguel. O alívio durou pouco quando ele segurou seus ombros. Sério. Você precisa confiar em mim. Eduardo não é quem diz ser. Sofia queria acreditar nele, mas as peças do quebra-cabeça não se encaixavam. E então, quem ele é? Miguel hesitou, como se estivesse prestes a revelar algo perigoso. Ele fazia parte da sua vida antes de você ser adotada. Seu avô mandou tirar você da família para protegê-la. Mas Eduardo, ele quer algo mais do que dinheiro. Antes que Miguel pudesse continuar, uma sombra se aproximou. Eduardo estava ali, com os olhos cheios de uma fúria contida. Eu esperava mais de você, Sofia. Mas parece que ainda não aprendeu a confiar nas pessoas certas. Seu tom frio fez a espinha dela gelar. Ela olhou para Miguel, depois para Eduardo. Quem estava mentindo? Quem realmente sabia a verdade sobre seu passado? E, mais importante, quem estava ao seu lado, e quem estava contra ela? Depois da noite na estufa, Sofia não conseguiu dormir. As palavras de Miguel e Eduardo se repetiam em sua mente. Seu passado escondia segredos que ninguém queria contar completamente. Mas agora, mais do que nunca, ela precisava descobrir a verdade. Na manhã seguinte, seu avô pediu para vê-la. Ele estava fraco, mas seus olhos ainda tinham uma intensidade assustadora. Sofia, você precisa tomar cuidado. Há pessoas que querem te usar. Ela arregalou os olhos. Está falando de Eduardo. O velho hesitou. Apenas confie no seu coração. Suas palavras não ajudavam, apenas deixavam tudo mais confuso. Mas algo dentro dela começava a se agitar. E se seu avô estivesse escondendo algo também? A mansão Monterrey era um labirinto de segredos. E agora, Sofia estava no centro de tudo. Eduardo agia como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, ele a levou para dançar. Logo você será minha esposa, sussurrou no ouvido dela. Mas Sofia sentia cada vez mais que ele estava jogando um jogo. O problema era que ela não sabia as regras. Enquanto girava nos braços dele, avistou Miguel do outro lado do salão, observando-a com um olhar preocupado. Sofia sabia que precisava agir rápido. Mas como escapar de uma armadilha quando nem sabia de onde vinham os ataques? Na madrugada, Sofia decidiu explorar a mansão. Precisava encontrar algo que explicasse seu passado. Sua intuição a guiou até um antigo escritório, onde encontrou uma caixa de madeira trancada. Ao forçar a tampa, viu algo que a fez prender a respiração. Eram fotos antigas. Nelas, uma menina pequena brincava ao lado de um garoto de olhos intensos. Era ela. E ao lado dela, Eduardo. Seu coração disparou. Ele sempre esteve em sua vida. Mas por que nunca se lembrava disso? Antes que pudesse processar a descoberta, uma mão segurou seu braço. Você encontrou, não foi? Eduardo a olhava, sério. Agora, está na hora de saber tudo. Ele fechou a porta atrás de si, e Sofia sentiu o chão sumir sob seus pés. Eu fui prometido a você desde criança, Sofia. Seu avô nos separou porque sabia que, juntos, seríamos mais poderosos do que ele. Ela sentiu o mundo girar. Então tudo isso, esse casamento, nunca foi sobre dinheiro. Eduardo negou com a cabeça. Foi sobre nós. Sobre o que nos tiraram. Sofia sentiu o peito apertar. Algo dentro dela queria acreditar. Mas então, por que Miguel parecia tão contra tudo isso? Quem estava realmente do seu lado? Sofia tentou fingir que acreditava em Eduardo. Se ele estava mentindo, precisava ganhar tempo. Mas agora sabia que não podia mais confiar em ninguém. Naquela noite, decidiu fugir. Mas quando abriu a porta do quarto, Miguel já a esperava. Eu sabia que faria isso, ele sussurrou, pegando sua mão. Vem comigo. Sem pensar, ela o seguiu. Precisava sair dali antes que fosse tarde. Mas quando chegaram ao portão dos fundos, viram guardas armados. A mansão era uma prisão. Eduardo sabia que ela tentaria fugir. Eles não vão te deixar sair, Miguel rosnou, apertando os punhos. Mas eu não vou desistir de você. Seu olhar era firme, cheio de determinação. Pela primeira vez, Sofia viu algo que não tinha notado antes. Miguel a amava. Sempre amou.
Enquanto Eduardo tentava convencê-la de um passado esquecido, Miguel era a única pessoa que sempre esteve lá. Mas agora, eles estavam presos. E se não saíssem logo, talvez nunca mais tivessem outra chance. Foi quando ouviram o som de passos se aproximando. O tempo estava acabando. Confia em mim, Miguel perguntou. Sofia engoliu em seco, mas segurou sua mão. Sempre. Eduardo os encontrou antes que pudessem escapar. Seu rosto estava tomado por um misto de raiva e mágoa. Eu avisei que não podia confiar nele, Sofia. Sua voz era fria, mas havia algo mais ali. Dor. Se me ama de verdade, venha comigo, Eduardo disse, estendendo a mão. Eu posso te proteger. Mas Sofia não se moveu. Pela primeira vez, tinha certeza do que queria. Você não pode proteger alguém que quer aprisionar, respondeu, encarando. Eduardo fechou os olhos, como se já soubesse a resposta. E então, para sua surpresa, ele deu um passo para trás. Então vá. Mas saiba que uma parte de você sempre pertencerá a mim. O coração de Sofia doía. Ele não era apenas um vilão. Era alguém que também perdeu tudo. Mas ela não podia ficar. Miguel a puxou pela mão, e juntos correram para longe da mansão. Pela primeira vez em muito tempo, Sofia se sentia livre. Meses se passaram desde aquela noite. O testamento foi anulado, e Sofia renunciou à fortuna. Não queria dinheiro. Queria sua vida de volta. Eduardo desapareceu, e ninguém mais ouviu falar dele. Mas Miguel ficou. Ele estava ao lado dela quando ninguém mais esteve. Ele era sua verdadeira escolha. Eles abriram uma pequena cafeteria juntos, voltando à vida simples que Sofia sempre amou. Mas agora, tudo era diferente. Porque agora, ela sabia quem era. E mesmo sem a fortuna, sem a mansão, sem as promessas de poder, Sofia finalmente se sentia rica. Porque, no final, havia encontrado o que realmente importava.